Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao seu programa Estação do Saber Conexões. E para fazer conexões, só aqui na TV Conexões, o seu canal do saber. Gente, o mês de junho é o mês de referência do orgulho gay, onde se traz a pauta com mais relevância para discutir as singularidades, para discutir inclusão, e é dentro dessa proposta, é por isso que nós estamos aqui no Museu da Diversidade Sexual, e você vai conhecer toda a proposta do museu e conhecer as exposições que estão nesse mês aqui, e você vai estar por dentro de tudo. Então, fique com a gente. Vamos conhecer o Museu da Diversidade? Venha com a gente. Vamos começar a visita ao Museu da Diversidade Sexual. E para nos apresentar o museu, falar da proposta, eu estou aqui com Paula Cavalcante, vinculada ao Núcleo de Educação aqui do museu. Paula, seja bem-vinda à TV Conexões, e para a gente, para nós, é um prazer estar adentrando esse espaço educativo. Querido, o prazer é meu, o prazer é nosso aqui do museu de recebê-los aqui para ter essa conversa, pensando no museu enquanto esse espaço de educação. Então, estamos aqui, estamos bastante empolgados com o que vamos ver pela frente. Vamos falar um pouquinho do museu em si, da proposta. Ele está inserido num determinado território, aqui no Aroucho, na República, que é um centro da cidade, um centro pulsante. Vamos falar um pouquinho disso? Claro, o Museu da Diversidade Sexual, ele é um museu que ele nasce lá em 2012 como um centro de memória, né? E aí, em 2018, que a gente se torna realmente esse museu. E o território da República não é uma escolha à toa. O território da República é justamente porque aqui no território é um bairro que é historicamente ocupado pela comunidade LGBT. Eh, Antigamente, essa ocupação ela se deu de forma obrigatória, né? Compulsória, porque na época da ditadura militar, as pessoas LGBTs elas foram empurradas para cá, muitas pessoas da comunidade trans e travesti vieram para cá, para o território da República, e aí, com o tempo, isso foi sendo ressignificado, né? A gente mudou essa visão do território, e hoje esse território ele é um território em que nós, da comunidade LGBT, entendemos que é o nosso território. Então, tem vários espaços de sociabilidade, tem vários restaurantes, comércios, espaços de saúde, voltados para a comunidade LGBT aqui no território da República. Então, o Museu da Diversidade Sexual estar no território da República reforça essa ideia de que esse território é um território LGBT. Afirma essa ideia de que estamos num território LGBT. E para apoiar essa luta de institucionalização do território, para que a gente consiga oficializar, né, junto ao governo, que esse território é um território da comunidade LGBT, nós temos o coletivo Arouchianos, que promove essa ação ativamente, junto com a USP, com outros órgãos responsáveis, para que a gente consiga esse reconhecimento, né, para que a gente consiga o reconhecimento de que o território da República, território do Arouche, é um território em que a comunidade LGBT pode estar e se sentir segura. O museu ele fica dentro de uma estação de metrô aqui da República. É importante a gente falar a escolha deste local. Isso, nós estamos literalmente dentro do metrô, no andar da catraca, né? E a importância para nós de estarmos nesse espaço é justamente por ser um espaço de muita circulação de pessoas e que reforça de que esse espaço é um espaço para que todas as pessoas possam entrar e é um espaço gratuito. Então, por estarmos no metrô, às vezes as pessoas estão andando lá distraídas e aí elas passam pela porta do museu e falam: o que é isso daqui? Aí entra no metrô, entra no museu, o museu é um museu gratuito, aí pode conhecer
a história da comunidade LGBT mais a fundo, pode desconstruir várias visões que às vezes tem sobre a comunidade LGBT, e aí quando essa pessoa entra no museu, ela tem a oportunidade de dialogar, né? Dialogar se é uma pessoa que não faz parte da comunidade LGBT, uma pessoa aliada, ela dentro do museu ela tem a possibilidade de dialogar com a comunidade e ampliar o seu próprio conhecimento, né? O museu hoje, ele tem várias exposições. O que é que nós vamos encontrar hoje, em 2025, nesse segundo semestre, aqui no museu? Aqui no museu, hoje nós estamos com 2 exposições. A gente tem uma exposição de curta duração, que o nome é O Mais Profundo é a Pele, do artista Rafael Medina, uma exposição de fotografias. Essa exposição ela tem parceria com a Parada. A temática da Parada esse ano é envelhecer LGBT. Então, essa exposição de fotografias que o Rafael registrou aqui nesse começo do ano, ele registrou para a exposição. É o registro de fotografias de pessoas LGBTs 60+. E aí o registro desses corpos de pessoas LGBTs que têm mais de 60 anos de idade é justamente para que a gente consiga se projetar no futuro, para que a gente consiga ter esperança e possibilidade de futuro em um corpo que viveu, que experienciou, mas que também é um corpo que tem direito à vida, que tem direito à liberdade de expressão, à liberdade sexual. Então, a gente tem essa exposição de curta duração que está lindíssima. E nós temos a exposição de média duração, que é a Pajubá, a hora e a vez do close. Essa exposição é uma exposição muito interessante para quem quer mergulhar um pouco mais na história da comunidade LGBT. Essa exposição ela se baseia em 3 eixos centrais, né? Que é a ancestralidade, as lutas sociais e a arte contemporânea. Então, esses 3 eixos, eles estão o tempo todo conversando entre si na exposição Pajubá, e o nome da exposição ser Pajubá rememora, relembra um socialeto, um dialeto construído socialmente pelas travestis, que é o Pajubá. O Pajubá é um grupo de palavras que a comunidade travesti e trans se apropria e cria novos significados. Então, uma linguagem de segurança, de comunicação entre elas, que hoje em dia tem sido muito enaltecida justamente por ser parte dessa comunidade. E aí, trazer o nome Pajubá para o nome da exposição também é mostrar o quanto é importante essa linguagem de segurança que as mulheres trans travestis construíram ao longo da história. E eu convido vocês a conhecer a exposição Pajubá. Nós vamos caminhar por ela, parar sobre algumas obras para refletir sobre algumas questões que essa exposição propõe à reflexão. Vamos com a gente? Voltamos aqui a conversar com Paula Cavalcante, educadora. Paula, vamos falar dessa exposição Timbiras, mas vamos falar de personas, vamos falar também desse resgate de memória como lastro educativo, porque é muito importante isso. A memória nos traz as vivências, as experiências dessas personas para nós aprendermos, construirmos nosso futuro. Perfeito. Essas pessoas que viveram, né, elas ajudam a construir uma ideia de passado e pensar novas formas de futuro. E essa obra, ela rememora uma figura chamada Tibira. E quem foi Tibira, né? Tibira, essa história, ela foi encontrada no livro do padre Ivo Devreux, que veio com os colonizadores aqui para o Brasil, lá em 1500. E aí, quando esse padre chega aqui no Brasil e observa a população indígena que aqui vivia, ele observa que existia essa figura que nomearam como Tibira, que era uma pessoa que nasceu com o pênis, né? Nasceu enquanto a sociedade colonizada lê como homem, mas só que ele se relacionava com outros homens e não tinha as funções sociais iguais aos homens daquele convívio, né? Então, o padre percebe isso
e entende isso enquanto um pecado, né? Da colonização, ela condenava um homem que praticava relações sexuais com outro homem com o crime de sodomia. Então, Tibira ele foi acusado desse crime de sodomia e foi, pela Inquisição, morto em praça pública, de um jeito horroroso. Então, esse é o primeiro crime de LGBTfobia que a gente tem registro a partir desse documento inquisitorial, dessa figura que, dentro da sua própria comunidade indígena, era bem visto e bem aceito, tinha a sua função social plena ali naquela comunidade, mas quando chega o olhar do colonizador, esse corpo ele para de ser visto como um corpo digno de vida, né? Então ele tem essa forma esdrúxula de morrer em praça pública. E por que em praça pública, né? Porque isso também é uma mensagem. Quando você comete uma atrocidade dessa na frente de tantas pessoas, você está querendo dizer para aquelas pessoas que estão assistindo que aquele tipo de ação, então o crime pelo qual Tibira foi condenado, que era o crime de sodomia, aquele crime ele era inadmissível. Então, pessoas que fizessem a mesma coisa que ele teriam o mesmo fim que ele. Então, aí também nasce uma ideia de que você ser uma pessoa LGBT, você tem menos direito à vida do que uma pessoa que é hétero, por exemplo. Então, nasce esse imaginário, né, aqui no Brasil. Mas e também desconstrói outro imaginário de que a comunidade LGBT é uma situação que acontece na atualidade. Na verdade, desde o Brasil colônia, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, que começou a ter registros escritos, né? Porque os registros da comunidade indígena são todos registros orais. Então, quando você chega aqui, você percebe que essa comunidade, nós, enquanto pessoas LGBTs, sempre existimos, sempre estivemos por aqui nesse território. Porque aí nós estamos falando, gente, de uma visão de colonização eurocêntrica, desse preconceito da conduta social cristã à época, né? E como você bem disse, Paula, se você pegar a cultura indígena, não havia preconceito. A relação sexual era muito natural, né? E com a chegada dessa dominação ideológica eurocêntrica, que começa a existir esse novo colonialismo ideológico na questão da sexualidade. Isso, e quanto que isso reflete até os dias de hoje, né? Então, a gente renomear essa pessoa e trazer essa força, né? Tibira, hoje em dia tem o coletivo Tibiras de indígenas que se identificam enquanto gays, LGBTs, para justamente retomar a força dessa figura, para relembrar essa história e retomar a força dessa figura, para que a gente tenha a possibilidade de construir um futuro diferente. É isso aí, gente. Mas vamos continuar. O que é que se propõe aqui nessa caminhada? Nós vamos ver mais um documento histórico. Vem cá, vamos ver. Vem com a gente. Paula, vamos falar de história, de documentos históricos. Que documento é este que nós estamos vendo agora? Esse documento é da condenação de uma portuguesa chamada Felipa de Souza. A Felipa, ela veio de Portugal para Salvador, né? E aí, lá em Salvador, ela, enquanto uma mulher que se relacionava com outras mulheres, ela ficou com várias mulheres ali do território, ali do bairro dela. E aí essas mulheres começaram a acusar a Felipa e também denunciar ela para a Inquisição. Então, as mulheres que eram ditas como seduzidas pela Felipa, elas iam lá falar para o padre tudo o que aconteceu, meio que como uma forma delas se isentarem da culpa. E aí, ao final dessa confissão, elas se arrependiam dos pecados, né? E aí a Felipa também foi questionada, né? A Inquisição também questionou a Felipa sobre todas essas mulheres com qual ela se relacionou. E aí a Felipa ela não se arrepende
de ter se relacionado com outras mulheres. Justamente porque ela não via isso enquanto um pecado, como era acusado pela Inquisição, né? Então, a Felipa, a partir dessa atitude que também era vista como rebelde, né? Uma mulher que não se arrepende e que se posiciona e não se dobra a essa acusação, ela foi expulsa da cidade e teve todos os seus bens confiscados. E aí depois não temos mais o registro dessa figura de Felipa após a expulsão dela de Salvador, né? Mas, de novo, assim como Tibira, essa figura de Felipa, ela mostra como que você expulsar essa pessoa do convívio também está dizendo uma mensagem para aquelas pessoas que estão ao redor. Então, e hoje, quando a gente vê as pessoas LGBT sendo expulsas dos convívios sociais da família, a gente percebe como que essa relação se deu, né? Como que essa construção da forma como a gente vê uma pessoa LGBT que não é digna de estar no convívio da família, ou uma pessoa que se assume, né? Então você quer ser LGBT, mas se você só pode ser se for no armário. Aí você sai do armário, você se assume, você se reivindica uma pessoa LGBT, você é expulsa de casa. Então, o quanto que isso não tem ponte com histórias lá do passado, assim como a gente vinha falando em Tibira, como acabamos de ver. Porque não é mais uma linguagem subliminar, são linguagens de poder, de uma ideologia direta, são recados diretos de poder dessa sociedade dominante à época, uma sociedade escravocrata, conservadora, de uma elite europeia. Isso, naquela época, o clero ele tinha níveis de controle, assim como a monarquia, né? Então, o rei e o clero, eles conversavam o tempo todo. Então, o clero era uma posição de poder, de decisões sociais para aquela sociedade. Então, quando o clero decide que aquele indivíduo é indigno, aquele indivíduo ele é indigno em questão de direitos sociais. Então, aquele indivíduo ele não é mais visto enquanto um ser humano digno de direitos, porque o clero que definia isso naquela época da Inquisição, né? Aqui a gente já está falando um pouquinho mais para frente, 1600, mas ainda assim, dentro dessa lógica do rei, do clero, que comandavam a sociedade, então definiam o que podia e o que não podia. Hoje em dia a gente vive numa sociedade laica, né? Então, o governo deve ser laico, né? Então não deve ter, porque toda pessoa tem o direito de professar a própria fé, mas a professação da sua fé ela não pode mais influenciar no direito da outra pessoa. Então, uma pessoa que professa uma fé que acredita em determinados valores, ela tem o direito de professar a fé enquanto indivíduo. Quando aquilo fere o direito da outra pessoa, aí você fere um direito constitucional, né? Porque vivemos numa democracia, então todos somos cidadãos de direitos. Então, isso também é a importância de uma democracia numa sociedade, né? A importância de um espaço como esse, das falas, né? Dar falas a essas pessoas, né? Que buscam ocupar um lugar de direito, buscam ocupar seus espaços, que é igual de qualquer outra pessoa. Ter um espaço como esse é garantir direitos. Por isso que esse revisitar o passado, e você faz aí as suas correlações com essas forças de poder do Brasil, colônia, república, do nosso passado e hoje. Como é que estão agindo essas forças de poder em opressão, principalmente da direita, da extrema-direita, dos movimentos conservadores? Vamos fazer um pouquinho essa reflexão. O hoje é tão diferente do ontem, ou que novos contornos tomam essas ideologias de poder que castram os direitos de ser? Essa reflexão que você traz é uma reflexão muito importante, né? Da gente ter a capacidade reflexiva de olhar para o passado, ver como as estruturas do passado ocorriam e os museus eles têm essa importância, né, de salvaguardar a memória e trazer essas situações do passado para a atualidade, para que a gente possa
olhar o passado e entender, a gente quer replicar o passado ou a gente quer transformar o passado? A gente quer transformar em coisas novas, em novas formas de ver o mundo. E aí, pensando nessa nova forma de ver o mundo, nós estamos do lado da obra de uma artista indígena chamada Yakuna Tuxá. E ela é uma artista contemporânea, é uma artista que atualmente está produzindo arte. E aí, enquanto uma artista indígena contemporânea, ela traz a reflexão dois pontos muito importantes, né? Sobre ser uma pessoa indígena nos tempos atuais e sobre ser uma pessoa indígena LGBT. Então, nessa obra, ela retrata o direito do amor de duas mulheres, de duas pessoas que têm vulva, o direito que essas pessoas têm de se amar e se relacionar. Isso também é uma forma de pensar novos futuros, né? Paula, Yacunan Tuxá e essa obra, nos fale sobre ela, o que ela representa. Primeiro, o nome da obra e o que ela representa. O nome dessa obra é O Gozo da Terra, e a Yakuna Tuxá, ela rememora um termo chamado as Saquembigiras, que significava a quem eram as Saquembigiras, né? Eram pessoas que nasciam com vulva, mas que não se admitiam ser chamadas de mulheres. Na comunidade indígena na qual elas viviam, elas faziam funções da caça, faziam funções que geralmente eram atribuídas aos homens, e elas faziam essas funções em normalidade com o seu coletivo e se relacionavam com outras mulheres, e tinham outras mulheres, né? Então, a Yakuna Tuxá, ela, pensando na relação das Saquembigiras, na possibilidade desse afeto entre duas pessoas com vulva, entre duas mulheres, como que ela pode trazer isso de uma forma poética. E aí o Gozo da Terra, dessa relação entre essas duas personagens que ela coloca na obra, enquanto uma com a flecha da caçadora, né? Então, e a outra recebendo esse deleite e se alimentando da terra, e essa relação que faz entre a terra e o corpo da mulher com a cobra no ventre. É uma obra muito interessante para a gente refletir sobre isso. O Gozo da Terra. Isso mesmo. Então vamos continuar aqui mais pelo museu, Museu da Diversidade Sexual. Então, vamos lá. Paula, vamos falar dessa obra, um pouco Omolu, a doença, a cura, é isso, vamos falar sobre ela. Vamos. Essa obra, ela é da artista Aretha Sadiq. É uma artista trans preta que propôs. A gente fez. É uma obra que aqui no museu a gente comissionou. A gente pediu para a Aretha construir uma obra, né? E aí, a história que a gente apresentou para a Aretha, que a gente queria rememorar, é a história da Chica Manicongo. Antes da gente falar especificamente da obra, eu vou contar a história da Chica, porque tem muitas pontes, muitas relações, as duas, a obra feita pela Aretha e a história da Chica. Então vamos lá? Vamos. A Chica é a primeira travesti que se tem registro aqui no Brasil. Kakura, na linguagem da travesti, no Pajubá, como o nome dessa exposição, Kakura são pessoas mais velhas, né? Então, ela é a Kakura travesti, a Kakura das travestis, né? E a Chica, ela é uma pessoa que veio para o Brasil escravizada, veio do Congo para cá, e aqui no Brasil ela usava uma roupa, uma forma de amarrar o vestido que era associada aos quimbandas da região do Congo onde ela veio. E os quimbandas eram justamente ou homens que faziam sexo com outros homens, que se relacionavam com outros homens, ou mulheres travestis, né, pessoas que nascem com pênis e não se identificam com o pênis, né, se identificam enquanto mulheres. E aí essa roupa aqui no Brasil, entre os portugueses, ela passava despercebida, porque era uma roupa que tinha uma amarração diferente, né? Um jeito de pôr a roupa de um jeito diferente. Mas aí veio um padre que passou pelo Congo e veio para o Brasil, que percebeu que a Chica estava usando a vestimenta na linha dos quimbanda. Então, a partir dessa percepção do padre, a Chica ela é condenada, açoitada em praça pública,
aquele negócio que a gente falou de ser sempre na frente das pessoas, e ela foi proibida de usar as roupas com a qual ela se identificava. Eh, e aí, assim, depois também desse registro, a gente não tem mais notícias de Chica. Chica também foi um nome dado pelos antropólogos que descobriram essa personagem, essa pessoa, deram um nome para ela justamente para que a gente pudesse retomar essa força dessa Kakura, dessa ancestral da nossa comunidade. E aí o vestido da Areta, ela traz elementos da Umbanda e do Candomblé, né, de orixás, como você mesmo percebeu, de Omolum, que é a palha, né, a palha que remete ao Molum, esse orixá das feridas, mas também da cura. Ela traz o leque, que é um elemento LGBT, né, um elemento que nós da comunidade LGBT usamos tanto para expressão como para proteção, mas ela traz esse leque com uma cobra, que também rememora um orixá. Ela traz o espelho, que também rememora orixás mulheres, como Oxum e Iemanjar. Esse espelho tá para frente, né, e pintado de azul. Então para as orixás mulheres, o espelho é um elemento de proteção, né? Então esse espelho virado para frente que reflete aquilo de quem olha, reflete quem olha, né? E esse espelho rachado, então essa imagem que não tá tão perfeita assim, para você que olha e julga e se vê refletido, né, nesse espelho de proteção. Aqui nós temos a cabaça, que a cabaça é ligada à prosperidade, à terra. Então, esses elementos que a Areta traz para o vestido, para essa roupa, né? Pensando, a Areta imaginou qual roupa seria essa que a Chica estaria usando, né? Então, ela traz esses elementos das religiões de matrizes africanas para também trazer a força dos orixás e criar essa imagem quase divina dessa Kakura ancestral que foi a Chica Manicongo. Você está na Estação do Saber Conexões e a TV Conexões. Fique com a gente, voltamos já já. Aqui é saber, aqui é cultura. Gente, quanto aprendizagem. Voltamos já já. Salvador nasceu como cidade de São Salvador. Talvez seja porque lá atrás já se imaginava que essa seria uma cidade assim. Plural. Mais do que uma cidade que é, Salvador é uma cidade que são. Por isso, são tantos investimentos do governo do estado na saúde, como o novo hospital ortopédico e o de cuidados paliativos, as maternidades, e vem aí a ampliação do HGE e do Centro Estadual de Oncologia. Na educação, o governo do estado entregou 8 novas escolas de tempo integral e está ampliando e modernizando outras por toda a cidade. São novas avenidas, viadutos, o metrô, o VLT do subúrbio, mais de 120 encostas empregues. E serão investidos 178 milhões de reais no abastecimento de água. São Salvador, 476 anos. O governo do estado presente, trabalhando. Voltamos diretamente aqui do Museu da Diversidade Sexual em São Paulo. E vem cá. Já quero fazer uma provocação. A grande heroína baiana, nacional da nossa independência. Vamos vê-la por uma outra ótica? Maria Quitéria era fluida, era trans. Quem era Maria Quitéria? Então, para conversar um pouquinho sobre perspectivas da sexualidade aqui da Maria Quitéria, vamos continuar conversando aqui com a Paula e vamos trazer as inflexões que vários artistas, vários historiadores ou pensadores trazem sobre essa nova visão de Maria Quitéria. Né? Então, Paula, vamos conversar sobre a nossa heroína, a heroína da independência da Bahia, mas sobre uma nova ótica, e esta é a provocação. Isso, ela foi heroína, ela chefiou o exército em prol da liberdade da Bahia. Maria Quitéria é uma figura
a gente brinca com as crianças aqui no museu que ela é a Mulan brasileira, assim, para as crianças imaginarem o quão grandiosa que foi essa pessoa, que é Maria Quitéria. E aqui nessa obra de Talibó, ele brinca, né, com essa reflexão de uma pessoa, uma mulher que nega o casamento, nega a religiosidade, que eram as únicas possibilidades ali em 1700, e aí ela rouba essas roupas do pai e se veste de homem e vai para o exército, e ela é muito boa e ganha essa visibilidade, o quanto que essa figura de Maria Quitéria, ela abre caminhos, né? Então, mas a gente não tem registro. Ela era sapatão? Não sabemos. Ela era uma pessoa trans que se identificava com enquanto homem? Fluida. Ou gênero fluido, não se identificava com nenhum gênero? Não sabemos, isso não tem registros disso. O que a gente traz, na verdade, é esse imaginário de pensar nessa força que ela traz de negar o que a sociedade impunha para a mulher na época, performar um gênero com o qual ela não foi designada e ganhar essa liberdade, né, que simbólico, né, em prol da liberdade da Bahia. E então, para a comunidade transmasculina e para a comunidade sapatão, a Maria Quitéria, ela é um exemplo, assim, ela é uma visão de uma figura, de uma heroína, assim. Então, trazer essa reflexão para além dessa figura que vence, que é já muito importante, quem era essa figura por trás da roupa do exército, né? Então, enquanto nós estamos falando, vocês aí estão vendo já um trecho do documentário Caminhos à Liberdade, onde a atriz Larissa Profeta interpreta Maria Quitéria, quando ela toma essa decisão de se transformar em homem, porque era proibido a mulheres adentrarem as milícias, entre aspas, o exército, e ela toma essa atitude, pega a garroncha com toda a propriedade, porque era uma atiradora nata. Uhum. Eu não sei se já consta aqui nos imaginários, mas isso não era imaginário. E uma exímia atiradora, por isso, a sua exímia participação nas lutas de independência e depois como patrona do Exército Brasileiro. Isso tem uma simbologia, né? Uma mulher, que nós estamos inferindo sobre a sua sexualidade, mas que não importa. O importante é a postura, é assumir um outro lugar, que é contradizendo uma postura conservadora de uma sociedade. É a transgressão, né? Isso, então, essa mulher exatamente. que vai e não aceita o que a sociedade impõe para ela e abre um precedente, porque ela entra no exército e depois que ela entra e no meio do caminho eles descobrem que ela é mulher, só que ela é, como você falou, uma exímia atiradora, ela é tão boa que eles abrem um precedente para que outras mulheres entrem também. Então, é uma abridora de portas, ela abriu caminho para muita mulher, pensando na perspectiva da transgressão e da liberdade do corpo feminino, né? Mas aí a gente, enquanto sapatão, a gente fica imaginando que ela é nossa heroína. Então, Maria Quitéria, sapatão, trans, fluido, mulher, fica seu no imaginário e a pesquisa histórica vai nos trazer mais essa simbologia da transgressão e assumir quem você é o que importa. Fique com a gente, vamos continuar aqui no Museu da Diversidade e essa imagem linda de Maria Quitéria, enquanto a gente já vai passando para uma outra sala. Fique aqui com Maria Quitéria. Paula, eu não sei se já utilizaram essa terminologia, mas nós estamos falando aqui um pouco de um sincretismo religioso quando nós trazemos a religião, seja ela qual for, e agora nós vamos fazer um link também com a religião católica, com a identidade de gênero, com os travestis. Uma pergunta, quem protege essa gente?
a nossa gente. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí da Nossa Senhora da Navalha. Me conte essa história, porque eu achei belíssima e instigante. E eu não sei se a gente pode utilizar historicamente esse termo de assenhorar da religião para criar seus próprios santos, no sentido de relegados, mas aculturalmente está pertencente a. Essa obra, Nossa Senhora das Navalhas, é da Vulcânica Pouca Roupa. A Vulcânica, ela é uma mulher trans, né, uma travesti que cresce na Igreja Católica. E aí, quando ela se assume externamente para as outras pessoas, a religião é negada para ela, né? Ela passa a não ter direito à religiosidade dentro do convívio social com o qual ela frequentava. E aí, a Vulc, ela faz uma reflexão sobre quem protege as travestis, né? Quem me protege? Se eu não posso mais frequentar a igreja, então quem me protege? E aí ela cria essa santa de devoção, que é a Nossa Senhora das Navalhas. E por que a navalha, né? A navalha, ela é um elemento de proteção usado pelas travestis, que nasce ali, esse movimento de uso da navalha, ele tem duas finalidades principais. A primeira finalidade mais óbvia é as travestis que estão ali em situação de prostituição ou em situação de rua, elas têm a navalha para poder se proteger de possíveis agressores, né? De clientes que possam querer agredi-las depois, ou de pessoas que possam querer agredi-las. Mas a navalha, ela também foi muito utilizada durante a ditadura militar, durante, na verdade, a Operação Tarântula, que era durante a epidemia de HIV e AIDS, quando as mulheres trans e travestis foram acusadas de serem o vetor dessa doença, né, desse vírus da HIV. E aí, quando elas iam ser encarceradas, porque a Operação Tarântula foi uma operação policial que encarcerava em massa as mulheres trans e travestis. Aí, quando o policial ia prender essa mulher, ela pegava a navalha e se cortava. Porque o sangue dela fazia os policiais não quererem encostar nela. Pelo medo, por esse tabu de como que ainda era incerto de como acontecia a transmissão do HIV. Isso era algo que não tinha muitas informações, era algo novo, né, para a sociedade na época. Então, ela se cortava como uma forma do policial não encostar nela, porque era melhor ela ficar com essa ferida no braço e depois ser suturada pelas colegas, depois ser acolhida pelas colegas, por outras mulheres trans, para fazer o curativo dessa ferida, do que ela ser levada para a delegacia, que o perigo podia ser muito maior. Então, esse objeto cortante que é colocado como algo num altar, né? Colocado no altar como algo vinculado à proteção, que de fato foi por meio da navalha que as mulheres travestis puderam se sobreviver, evitar que sofressem agressões muito maiores. E aí, esse elemento a Vulc, a Vulcânica Pouca Roupa, ela traz elementos sincréticos na obra. Então, ela traz a figura da Nossa Senhora, ela traz as rosas que são associadas a pombogira, ela traz o vermelho, que também é uma cor associada à pombogira, que é uma entidade do candomblé e da Umbanda. Então, ela traz esses elementos sincréticos na obra dela. Por isso que eu falei que é a visão do sincretismo religioso na contemporaneidade. Uhum. Perfeito, e ela traz isso mesmo para a obra dela, para criar essa entidade, essa santidade nova, para a qual ela pode pedir a proteção, né? Que é a Nossa Senhora das Navalhas. Então, você percebe também que nós lá no Nordeste, a Bahia, nós conhecemos mais pelo nome de uma determinada marca, que é a Gillette. Uhum. Né? Então, muitos travestis, na época, inclusive, da repressão, que remonta muito antes do HIV e AIDS, mas elas colocavam na proteção
contra clientes, contra a própria polícia, elas tinham uma técnica de guardar metade da gilete embaixo da língua, e quando elas eram abordadas de forma violenta, elas utilizavam dessa arma, né? Porque essa geração precisa conhecer o que a nossa geração dos anos 50, 60 passaram. Então, muitas vezes, o jovem LGBT+, não conhece a história do que essa outra geração. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho a exposição sobre o LGBT idoso. Então, essa geração abriu caminhos e sofreu muito, foram muitas etapas de violência e de construção para que houvesse, entre aspas, uma tranquilidade maior de se aceitar enquanto gênero, enquanto sexualidade. Isso nós tivemos um período muito complexo na história da comunidade LGBT, que foi a epidemia de HIV e AIDS. E quando você fala que os jovens não sabem o que foi, isso inclusive a falta de proteção durante a relação sexual. Então, o uso da camisinha, interna ou externa, a importância desses objetos de proteção, né, que são, em muitos lugares, muitos postos distribuídos gratuitamente. Essa juventude não entende a importância desse objeto, porque não viu a quantidade de pessoas que adoeceram por conta do HIV e da AIDS. Hoje em dia nós temos muita tecnologia da medicina, tem a PrEP, tem a PEP, que são medicamentos que essa pessoa pode tomar, a pessoa que adquiriu o HIV e AIDS pode tomar, para que possa viver uma vida plena. Só que antes de que chegue nesse ponto da medicação, a gente precisa lembrar que tem uma proteção que deve vir antes, ali no momento da sua relação, que essa juventude, por não ter vivenciado, não imagina a importância que é fazer uso desse objeto. É fundamental. A proteção ainda ela é fundamental para uma sociedade que possa ter a sua vida sexual com tranquilidade, sem preconceito e sem sobressaltos. Vamos para onde agora, Paula? Eu queria convidar vocês para dar uma olhadinha nas fotos da parada. A gente está na Semana do Orgulho, a gente vai se encontrar lá, então. Então, vamos para lá? Fotos da parada LGBT, mais a parada do orgulho gay, que aconteceu também em junho, em todo o Brasil, e aqui São Paulo como um eixo no maior número de manifestação, de conscientização do orgulho gay. Voltamos aqui para falar de inclusão. Inclusão é um direito, é um dever da sociedade com essas pessoas singulares. Nosso cinegrafista, ele vai mostrar, vai pegar do início esse vídeo, que são para pessoas surdas, né? Então, vamos falar um pouquinho desse vídeo. Essa produção, esse curta, ele é produzido pelo coletivo Mão Dupla. É um coletivo de pessoas surdas e ouvintes, mas as pessoas ouvintes são fluentes em Libras. E aí, essa obra, ela mostra o sinal da pegação, né? O sinal é como a gente chama as palavras na Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. Então, para pegação, para beijo na boca, tem um sinal específico. E aí, esse curta, ele brinca com isso. Então, entram duas mãos, que não tem gênero definido, são duas mãos, e essas mãos, elas se aproximam e elas simulam o sinal do beijo. E aí, a animação, ela vai trocando as mãos, né? Tem uma brincadeira com a animação em cima das mãos filmadas, que troca aí as diferentes possibilidades de corpos que podem estar ali nesse direito ao afeto, nesse direito ao despertar afetivo e sexual por qualquer pessoa.
E é justamente nessa reflexão da comunidade surda, da comunidade PCD, enquanto pessoas que também têm direito à liberdade sexual, ao direito a ter a sua própria orientação sexual e a sua própria identidade de gênero também. Então é isso, gente. A inclusão, o abaixo o preconceito e todos têm o direito na sua orientação sexual. Fique com a gente. Nós falamos há pouco da importância do uso dos preservativos, mas estamos vendo aqui diante de uma obra feita com preservativos. Quem é essa artista, quem é esse design e qual é o objetivo? Esse vestido, ele foi feito pela Adriana Bertini. A Adriana Bertini, ela tem um extenso trabalho com o uso das camisinhas, da confecção de roupas, né, desses vestidos, de diferentes roupas, que já foram expostas em vários museus pelo mundo. Mas a ideia surgiu quando a Adriana Bertini viu uma quantidade imensa de camisinhas que ia ser descartada pela validade que tinha ultrapassado, ou porque elas tinham sido recusadas no teste de qualidade da indústria. Aí ela pede esse montante ou não, ela se considera uma ativista também ambiental, então ela pede esse descarte e fala assim, isso tudo vai para o aterro? Não, me dá que eu vou pensar em alguma coisa para fazer. E quando ela para pensar o que ela vai fazer com as camisinhas, ela chega à conclusão mais importante, que é: vou fazer alguma coisa para vestir, né? Esse objeto que você tem que vesti-lo, né? Para se proteger, né? Para prevenção, você veste. E aí ela cria esses vestidos com a camisinha, e o látex é um material que ele se dissolve com o tempo. Então, todos os vestidos produzidos pela Adriana são obras efêmeras, porque elas têm um tempo de duração. É um material que tem a sua corrosão, né, com o tempo. Ele vai despedaçando e dissolvendo com o tempo. Mas aí fica a grande reflexão da obra, né, que é o vestir-se de camisinha. E ao fundo tem um estandarte. É isso que íamos já comentar. Ai, perfeito. O estandarte, ele foi produzido com casas de acolhida. Ela também tem um trabalho com crianças que nasceram com HIV, e é um trabalho artístico de manuseio das camisinhas, né? Então, propondo que a camisinha ela possa ser manuseada e desmistificada, e você pode produzir arte, pode produzir criações criativas, né, com a camisinha, como forma de você tirar o tabu e desmistificar a camisinha, para que mais para frente, quando você possa fazer uso da camisinha corretamente. Então, nós estamos vendo ali nesse estandarte palavras de ordem, né, e de vivência, vida, resiliência, a renascença, né, da vida através da preservação, do amor, que a gente tem, do respeito ao outro. Se preservar significa respeito ao outro. O problema não é você ter relação com alguém que tenha o HIV, nem a AIDS, mas o respeito de preservar-se e dar comunicação onde o amor flui com maior liberdade. Então, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de preservação do amor, nós estamos falando de ser humano. Ser humano, Paula, não cabe o preconceito. Com certeza. É uma reflexão maravilhosa que você trouxe, né? Do respeito ao outro. Quando a gente se protege, faz uma relação sexual protegida, a gente respeita o nosso corpo e o corpo da outra pessoa. E falando em respeito, eu queria conversar com você sobre outra obra. Então vamos andando. Vamos lá. Vamos andando aqui. Vem cá mesmo, porque nós vamos discutir um tema que é dessa exposição com muita profundidade, e até eu vejo como uma questão filosófica esse debate. São os corpos dos homens, das mulheres,
dos seres com 60 a mais. Então, Paula, que exposição é essa? Quem é o artista e qual é a proposta? O nome dessa exposição é O Mais Profundo é a Pele. Essa exposição ela é uma exposição de fotografias feita pelo Rafael Medina. E o Rafael Medina ele tem esse trabalho de fotografias analógicas de corpos de pessoas LGBT com mais de 60 anos. E nessa exposição ele faz um recorte de pessoas brasileiras, né? Então nós temos figuras aqui do movimento LGBT de São Paulo super importantes, pessoas do movimento Somos, a Greta Starr, que é uma mulher trans também aqui do movimento de São Paulo. Então essa exposição ela traz um olhar. O Rafael Medina, no caso, ele não é uma pessoa que tem mais de 60 anos, mas ele traz esse olhar, ele quis fazer essa busca por corpos LGBT 60+, a partir da perspectiva dele imaginar o próprio futuro, dele conseguir projetar o futuro dele. E aí, quando ele faz essa exposição de fotografias com corpos com uma visão muito poética, muito sensível, uma visão libidinosa, mostra o quanto que um corpo que vive, porque um corpo de uma pessoa que tem mais de 60 anos é um corpo que viveu muitas experiências ao longo da vida. Esse corpo, ele segue vivo, ele segue vivendo, ele segue pulsando. A possibilidade de você seguir olhando o corpo de uma pessoa que tem mais de 60 anos com um olhar de desejo, um olhar de beleza, um olhar de pulsão de vida mesmo. Então, são diferentes modelos, né, que o Rafa fotografa, todos com esse olhar sensível do quanto que o corpo ele segue belo, segue desejante, segue poético, mesmo tendo ganhado algumas marcas ao longo do caminho, né? Eu vejo da seguinte forma, esse olhar desse corpo perfeito, do Narciso, né? A reconstrução do ver do Narciso ao envelhecer, mas é buscar essa beleza nesse processo de envelhecimento, na construção de que é possível amar, construir novas relações a partir dos 60, mas, acima de tudo, é preciso se amar, amar o seu corpo, nessa desconstrução para um novo renascimento de quem tem 60 a mais. Esse é o grande desafio, Paula, para nós. E aí nós somos todos seres humanos, mas nós estamos fazendo esse recorte com o público LGBT+, para nós que estamos vivenciando esse processo, né? Então, eu vejo isso de forma filosófica, simbólica, e não é fácil. Digo a vocês que não é fácil. Então, exposição como essa, que desnuda e traz o tema, e vamos discutir aí com o nosso neurocientista, trazer outros convidados, a partir dessa provocação do Rafael Medina, que vocês estão vendo aqui, alongar esse tema, porque é de fundamental importância discutir isso. Os corpos envelhecem, mas continuam belos, porque a alma é única, e nós somos seres humanos. Maravilhosa a sua reflexão. Combater o etarismo que acontece, independente se a pessoa se é uma pessoa hétero, se é uma pessoa LGBT. O etarismo ele é um problema muito forte nessa sociedade que a gente cultua a juventude, né? Mas quando a gente consegue desconstruir essa visão da juventude como a única possibilidade de algo belo, a gente vê o quão delicado essas marcas que a pele produz com a idade, o quão bonito pode ser a nuance que um cabelo grisalho faz nos pelos pelo corpo. Isso é bonito, isso é belo.
E quando a gente fala de corpos LGBTs, a gente fala de corpos que muitas vezes não puderam pensar no envelhecimento, porque não sabiam se iam chegar até esse momento dessa fase da vida, não sabiam se iam chegar a envelhecer. Então, quando a gente traz esses corpos LGBTs que viveram, a gente está mostrando a perspectiva de vida para que um jovem LGBT consiga olhar a longo prazo e se imaginar no futuro, conseguir se imaginar um corpo que vai viver ainda muitas experiências e pulsar e permanecer vivendo mesmo após os 60 anos. Fica aí a dica e a reflexão e uma discussão aberta nas escolas, nos sindicatos, nas associações, mais uma vez, inclusão e acolhimento, entender o processo da vida, envelhecer bem e feliz e sendo acolhido nessa relação, eu digo, simbiótica com os mais jovens, porque sempre o Zeus que habita, o Deus grego que habita fisicamente, aí em cada um de nós, quanto jovem, ele também envelhece. Com certeza, reflexão maravilhosa. Beijo no coração. Fique aqui com a gente no museu. Tem muita coisa para você ver, tá certo? Olha, ficaríamos aqui conversando sobre o tema o dia inteiro, mas são pinceladas, né? O importante é vir, é conhecer. Você que não pode vir, vê através da lente o Museu da Diversidade Sexual, em nome aqui de Paula Cavalcante. Agradecimento a toda a equipe desse museu que nos recebeu de braços abertos, recebeu você que está aí compartilhando conosco essa vivência que vamos escrever sobre ela, numa escrevescência, como eu gosto de dizer. Paula, muito obrigado. E depois vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aqui ao fundo e, no final, convida para o museu. Nossa, eu agradeço novamente vocês terem vindo. Foi uma manhã muito agradável, muito cheia de trocas preciosas, que com as provocações que você apresenta e como o museu pode abrir esse espaço para conversa, né? A equipe do museu, eu, em nome da equipe do museu, agradeço imensamente. É muito bom nós conseguirmos levar esse conteúdo para vocês, que muitas vezes nunca vieram a São Paulo, né? Então, é uma chance de poder conhecer um pouco mais do museu e o que o museu tem a propor. Nós somos... Mas se, por um acaso, um dia vocês vierem a São Paulo, o museu ele é gratuito, então venham nos visitar, fazer uma visita com a nossa equipe de educação, que as trocas certamente vão ser muito proveitosas, como as que tivemos hoje. Vou falar o endereço, primeiro digital e depois o endereço físico. Perfeito, perfeito. Ótima ponte. Nós temos o Instagram do museu, que é @Museu da Diversidade Sexual. O site também tem algumas exposições online lá, que vocês podem prestigiar e aprender mais com essas exposições. E o site é www.museudadiversidadesexual.org. E também o nosso endereço físico, que é no metrô República. Nós estamos no metrô República da linha vermelha, estação da linha vermelha e da linha amarela, na estação do metrô de São Paulo. E aí fica dentro do metrô mesmo. Bem, bem fácil de chegar. Facinho, facinho, entra no endereço e... O que nós estamos vendo aí um curta? Esse documentário é da Mistaca, é uma mulher trans paraense que ela registra o dia a dia dela com as amigas dela ali no território de Belém do Pará. A gente tem previsão para que essa exposição ela fique até o final do ano de 2025, então você pode prestigiar esse curta, vir aqui conhecer o curta da Mistaca aqui no museu até o final do ano de 2025.
E é um curta muito interessante, é um curta documental que fala dessa vivência das mulheres trans no Pará, da relação delas com a sociedade ali de Belém e dessa normalidade, dessa diversão, dessa vivência que elas têm ali tranquilamente, né, na comunidade. E atenção, você que está aí nos assistindo, você que é aluno do ensino médio, você que é professor, você tem um curta dentro do tema LGBT+, manda esse curta para a gente. Em julho, nós lançaremos um edital e aí você vai entender. Nós vamos ter parceiros, espero contar com o museu nessa parceria desse festival, vou chamar assim, de curtas LGBT das juventudes, então, e dos nossos educadores. Então, aguardem o edital, produzam seus vídeos e, final do ano, quem sabe nós estaremos aqui, num grande congraçamento com os vencedores aqui em São Paulo. Hein, Paulo? Boa provocação, hein, Paulo? Nossa, babado, vai ser babado. Se rolar, mandem os seus curtas que vai ser babado, vai ser um festival babado. Então, aguarde. Então, Paulo, queria lhe dar um abraço, que merece. Carinhoso. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, fique com a gente. TV Conexões, a Estação do Saber. Oferecimento, Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação e os nossos parceiros aí da TVT, aqui no museu agora, vamos fazer grandes parcerias, e todos os nossos parceiros, as escolas, os complexos integrados de educação. Um beijo, quis, e até a próxima. Eu sei que dá. Eu sei do bem que se faz, do bem do sorria, sou eu.